Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Sabe, na nossa rotina diária, quando a gente diz algo como, tipo, espero que não chova amanhã, ou espero que o trânsito melhore, o que a gente está fazendo, na verdade, é só cruzar os dedos, né? Com certeza. É um otimismo muito frágil, na verdade. Exato. A gente trata a palavra esperança como se fosse, sei lá, um bilhete de loteria. Pois é. Uma aposta no escuro, totalmente baseada na probabilidade de que, talvez o universo colabore com os nossos planos. Mas e se a palavra esperança, no seu sentido original, o sentido bíblico, não fosse um bilhete de loteria torcendo por um sorteio? E se fosse, na verdade, a escritura de uma casa que já está registrada no seu nome? Uau, isso muda tudo. O documento já está assinado. Sim, validado em cartório. Você só está aguardando o dia exato de pegar as chaves. E olha, essa é a mudança de paradigma que a gente vai explorar hoje ao dissecar a lição 13, os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança, da revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2026. É a nossa missão aqui hoje armar você, professor ou professora, com o melhor suporte para a sua aula. E para garantir que a nossa fundação seja absolutamente sólida hoje, toda a pesquisa, o resgate histórico e as conexões teológicas dessa nossa análise vem diretamente de uma fonte fantástica. Sim, vem do material do pastor Francisco Miranda do Teologia 24 Horas. Exatamente. Porque o objetivo não é só compilar informações, sabe? É fornecer um arsenal teológico robusto para que você possa ensinar essa verdade. Uma verdade que transforma a maneira como vivemos o agora, a realidade dura do presente. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos direto ao ponto de ruptura entre o pensamento secular, esse otimismo vago que a gente falou, e o pensamento bíblico. Porque quando a gente lê o Novo Testamento, especialmente o texto áureo desta lição lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo não usa uma palavra qualquer, né? Não, de forma alguma. Ele qualifica muito bem o que a gente está aguardando. Ele usa uma expressão muito específica no grego que é... Qual seria? Makaria eupis. A gente costuma traduzir isso como a bendita esperança ou a bem-aventurada esperança. Tá, mas o que eupis significa sozinho? Então, a palavra eupis por si só, lá na literatura grega clássica, já carregava o peso de uma expectativa favorável, uma expectativa segura. Uhum. Mas quando Paulo adiciona esse adjetivo, makaria, ele eleva completamente o conceito. Fica claro que não é uma válvula de escape psicológica. Tipo aquela ideia marxista, né, de que a religião é o ópio do povo. Perfeito, exato. O Karl Marx dizia exatamente isso, que a religião era uma droga para entorpecer a dor do presente com uma promessa vazia de um paraíso futuro. Mas a Makaria eupis é o oposto absoluto disso. Ela não entorpece, ela desperta. Isso, ela desperta. Porque ela é uma certeza escatológica ancorada em um fato histórico inegável, um túmulo vazio lá em Jerusalém. O que é fascinante aqui é como o autor da Carta aos Hebreus captura essa ideia de uma forma muito visual no capítulo 6. Ele chama essa esperança de uma âncora da alma. E se você pensar bem na física de uma âncora, tem algo muito contraintuitivo nisso. Como assim contraintuitivo? É que, se você está num barco e começa uma tempestade violenta, lançar a âncora não faz o vento parar de soprar. Verdade. Não faz as ondas diminuírem. Exatamente. A tempestade continua quebrando o mastro, a chuva continua caindo, a âncora não muda o clima. Nossa, que analogia forte. O que ela muda, na verdade, é a estabilidade da embarcação. Sim, ela impede o naufrágio. E o texto de Hebreus diz que essa âncora penetra além do véu, ou seja, ela está cravada no próprio Santo dos Santos, lá na presença de Deus. E isso explica um fenômeno psicológico e espiritual fascinante na vida de quem crê. Sabe aquele cristão que chora, enfrenta luto, recebe diagnósticos terríveis. Falências financeiras, a dor é muito real, mas de alguma forma que o mundo simplesmente não consegue explicar, a pessoa não entra em colapso total, ela não é lançada à deriva. Porque a crise da semana não tem o poder de definir a identidade,
de quem tem a alma ancorada, né? E olha, transmitir isso para sua classe muda completamente a dinâmica. O ensino não deve ser tipo, tenha fé e a tempestade vai sumir. O ensino tem que ser: tenha esperança e você não será destruído enquanto a tempestade durar. Essa é uma distinção crucial para um ensino de qualidade. Com certeza. Mas isso nos leva a uma questão lógica, né? Se a nossa esperança é essa âncora de aço maciço, o que exatamente está lá no fundo do oceano segurando essa corrente? Boa pergunta. Qual é o evento específico, futuro, que a gente está aguardando com tanta segurança? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque, vamos ser sinceros, quando se fala de fim dos tempos, a maioria dos cristãos tem uma imagem muito nebulosa na cabeça. Sim, misturam tudo. Misturam tudo, acham que é um evento único, uma grande explosão cósmica, onde tudo acontece no mesmo segundo, mas o material do pastor Francisco Miranda é muito cirúrgico em desfazer essa confusão. Como é que as palavras originais gregas resolvem isso? Então, essa confusão toda acontece porque a gente lê textos que parecem descrever coisas opostas. Em um momento a Bíblia fala de Jesus vindo como um ladrão de noite. Num piscar de olhos, encontrando seus seguidores nos ares. Exato. Em outro momento fala dele vindo com poder e grande glória, pisando no Monte das Oliveiras, visível para todo mundo. Como conciliar isso, né? Parece um paradoxo. Parece, mas a teologia escatológica resolve isso voltando aos termos originais. Tem duas palavras gregas fundamentais aqui que operam como chaves mestras mesmo. Ah, então vamos abrir essa fechadura. Quais são essas chaves que separam o cronograma escatológico? A primeira chave é epifaneia. Epifaneia. Isso, ela descreve uma manifestação repentina, um brilho glorioso que aparece do nada. Ela está conectada diretamente ao que chamamos de arrebatamento, e o verbo que acompanha esse evento lá em 1 Tessalonicenses é arpazo. E o que significa arpazo? Traz a ideia de um resgate violento e rápido. É tomar algo para si com força, com rapidez. Cristo se manifesta de forma gloriosa, mas restrita, nas nuvens, e resgata sua igreja da terra. É um encontro particular. É tipo um noivo indo buscar a noiva antes que a confusão comece. Exatamente isso. Tem um caráter de intimidade absurdo nesse resgate. Já a segunda chave é a palavra parousia. Hoje em dia a gente traduz parousia de forma muito genérica, tipo, só como vinda. Sim, a gente fala a segunda vinda e pronto. Pois é, mas na antiguidade, no mundo greco-romano, parousia era um termo altamente técnico. Era o jargão oficial para descrever a chegada de um imperador ou de um rei ou general vitorioso a uma cidade. Ah, um evento público. Muito público. Barulhento, com cerimônia militar e muito poder. Sabe, a analogia sugerida pela fonte para explicar essa diferença entre o evento particular e o evento público é simplesmente brilhante. Imagine que o presidente da República está agendado para visitar um estado brasileiro. Certo. Quando o avião presidencial pousa, tem um evento inicial que acontece lá na pista do aeroporto, de forma bem restrita. Só as autoridades locais, a família e a guarda de honra, né? Isso, os portões do aeroporto estão fechados para o público geral. Esse encontro restrito na pista seria a nossa epifania. É o arrebatamento. É o encontro do Senhor exclusivamente com a sua igreja nos ares. O encontro focado só no resgate e na reunião dos santos, totalmente longe dos olhos da mídia mundial. Exatamente. Mas a visita do presidente não termina no aeroporto. Depois dessa recepção privada, eles formam aquela grande comitiva oficial, nesses cigadas, batedores. Exatamente. E o presidente segue em carreata até o centro da cidade, para um grande palanque, onde ele vai fazer um discurso em praça pública visível a todos os cidadãos, sob a luz do sol. Essa chegada oficial e pública na praça é a parousia. Que seria a segunda vinda física de Cristo no Monte das Oliveiras. Ali, ele não vem mais buscar os seus. Ele já vem com os seus. Para intervir na história humana, derrotar o anticristo e julgar as nações. E entender essa linha do tempo é vital
vital para a saúde emocional do cristão. Porque se a gente não separar o arrebatamento que ocorre antes da grande tribulação, da segunda vinda em glória que ocorre no final dela... A gente gera um estado de ansiedade profunda na igreja. Exatamente. O crente passa a olhar para o futuro, aguardando o anticristo, a marca da besta, em vez de aguardar o próprio Cristo glorificado. Mas aqui eu preciso fazer um papel de advogada do diabo, tá? Porque essa é a dúvida que você, professor, com certeza escuta na sua sala de aula. Pode falar. Jesus foi muito transparente lá em João 16:33, quando disse: "No mundo tereis aflições". E se a gente olhar para a história, o livro de Atos é praticamente um diário de perseguições. O Coliseu Romano foi regado com o sangue dos mártires, né? Sim, então se a história da igreja é marcada por sofrimento, porque agora, no fim dos tempos, a igreja ganharia uma espécie de passaporte diplomático para escapar da grande tribulação. Isso não é um paradoxo. Os críticos não chamam isso de teologia de fuga. Olha, isso levanta uma questão importante. O argumento parece super lógico à primeira vista, mas ele falha num ponto crucial. Ele não reconhece uma distinção teológica monumental entre duas coisas: a aflição e a ira. Ah, entendi. A aflição não é ira. De jeito nenhum. A igreja sempre sofreu e vai continuar sofrendo aflições, perseguições num mundo caído. Esse tipo de aflição gera estabilidade, purifica a fé, traz dependência de Deus. Certo. Mas a grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, tem uma natureza completamente diferente. Não é o homem perseguindo a igreja, é o Deus Todo-Poderoso derramando ativamente a sua ira divina sobre um mundo que rejeitou o seu filho. A origem do evento muda tudo. Uma coisa é Satanás tentando destruir o que é de Deus. Outra coisa, bem diferente, é Deus executando a sua justiça. Exatamente. E Paulo garante em 1 Tessalonicenses que fomos libertos da ira vindoura. Deus não destina a própria noiva do seu filho para sofrer a sua ira. Faz todo sentido. E o que eu acho incrível no material são as provas do Antigo Testamento que funcionam como sombras desse livramento prévio, né? Sim, o próprio Deus revelou o seu padrão de agir na história. Pega Gênesis 5. Enoque vive numa geração pré-diluviana que estava afundando na violência. O juízo das águas estava chegando. Mas o que a Bíblia diz? Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele foi trasladado antes que uma única gota do dilúvio caísse. E tem Elias também, que foi arrebatado. Mas o caso de Ló em Sodoma, para mim, é a evidência mais impressionante de como a justiça divina opera. Gênesis 19, né? É quase cinematográfico. Os anjos entram em Sodoma com uma urgência palpável. O céu já está carregado com fogo e enxofre. Mas o anjo empurra Ló para fora e grita uma frase que é um vislumbre dos bastidores de Deus. Ele diz: "Apressa-te, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali." Isso é de causar vertigem teológica. A presença do justo operava como um fator de restrição. A ira purificadora de Deus estava tecnicamente impedida de ser derramada enquanto houvesse justos na área de impacto. A remoção de Ló não era um luxo, era uma necessidade jurídica. Nossa, isso lança uma luz ofuscante sobre a estrutura do livro do Apocalipse. Pensa bem, se você observar com essa lente, do capítulo 1 ao 5, a igreja é a protagonista. 7 cartas, adoração no céu, a noiva é o centro. Sim, totalmente. E de repente, no capítulo 6, o primeiro selo é aberto. Começam as trompetas, as taças da ira, a tribulação global. E a palavra igreja simplesmente desaparece do texto bíblico, do capítulo 6 até o final do 18. Onde ela está durante o pior momento da história? Ela não é mencionada porque ela simplesmente não está lá. O sal da terra e a luz do mundo foram removidos. A noiva foi extraída da zona de impacto, assim como Ló. Isso prova que a nossa expectativa é ouvir a trombeta celestial e não o alarme de guerra do anticristo. Certo, mas aí, entendido esse mecanismo, surge o grande desafio prático. Se a gente vai ser retirado antes do pior, o que impede a pessoa de cruzar os braços? O famoso táxi celestial, né? Exato. Meu passaporte está carimbado, vou sentar no meio-fio e esperar. Então, o que tudo isso significa na prática? Como transformar essa esperança em um verbo de ação e não de alienação? Esse escapismo é um perigo, mas ele nasce de uma visão doentia da esperança. A esperança bíblica não aliena o discípulo,
ela engaja, ela o reorienta para agir com máxima intencionalidade no presente. É a diferença entre, sei lá, ficar numa sala de espera de hospital só olhando para o relógio versus saber que um convidado de honra está chegando na sua casa. Boa. Se você sabe que a visita está a caminho, você não fica com preguiça. Você levanta, limpa a casa, prepara a mesa, vai se arrumar. A certeza da chegada te força a agir agora. E o material categoriza essa ação imediata em 3 frentes baseadas nos termos originais. A primeira é a vigilância. O grego é gregoreio e no hebraico shakad. E veja bem, vigilância não é medo obsessivo, não é neurose profética tentando adivinhar datas secretas. O que seria, então? O verbo traz o peso de uma lucidez santa. Em Mateus 24, Jesus avisa que nos dias de Noé as pessoas viviam no automático, casando, vendendo. Vigilância é ter clareza moral para não ser hipnotizado por essas distrações. A segunda área é o serviço, né? O grego diaconia e o hebraico avodá. Se o Senhor pode retornar a qualquer momento, o meu tempo e os meus dons não são só meus. Eles pertencem ao Senhor. O crente maduro entende que é um administrador. A parábola dos talentos é sobre produzir retorno até que o Senhor volte. O comodismo é inimigo da esperança. Perfeito. E a terceira frente é a santificação. Agiasmos no grego. Porque 1 João 3 diz que quem tem essa esperança purifica a si mesmo. É uma repulsa natural ao que mancha a comunhão com Deus, como uma noiva que não vai se sujar de barro horas antes do casamento. Exato. E se conectarmos isso ao quadro geral, Paulo chama essa esperança de capacete da salvação, lá em 1 Tessalonicenses 5,8. O capacete protege a mente, e a mente é a arena onde o medo, o desânimo e a depressão tentam nos destruir hoje. É uma proteção contra a leitura carnal da realidade. A escatologia não serve para alimentar curiosidade sobre o futuro. Serve para gerar resiliência, alegria que no grego é chairo, e fidelidade constante na sua vida hoje. E você, professor, precisa transmitir isso. Totalmente. E isso nos obriga a encarar uma reflexão profunda para encerrar. Muitas vezes oramos pedindo a Deus que melhore as nossas circunstâncias presentes, e Ele promete que fará isso. Mas e se o verdadeiro propósito de estudar o arrebatamento não for apenas buscar uma fuga do sofrimento presente, mas nos ensinar que o prêmio real da nossa fé nunca foi um mundo melhor, mas sim estar para sempre com o Senhor? Como essa verdade muda suas orações amanhã de manhã? Uau! Fica aí o pensamento para você. Comente como essa aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo. A gente quer muito saber. E olha, se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo pesquisando por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular Android ou iOS e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Isso mesmo. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.